pessoas se juntam com outras que são parecidas com ela, não com aquelas que são boas para elas. Olá, aqui é Viviane Pereira e bem-vindo ao nosso blog. Ambiente importa, por isso que Deus tem muito a dizer com quem você está junto. Este, provavelmente, é um dos princípios mais ignorados no cristianismo moderno. As pessoas se juntam com pessoas que são parecidas com ela, não que sejam boas para elas. Em Provérbios 13, versículo 20, lemos: aquele que anda com o sábio se torna sábio. Você vai se tornar parecido com quem você anda. Com quem você está se tornando parecido? Olhe com quem você está andando. E o versículo continua: mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tem duas palavras-chave aqui: o companheiro, e outras traduções fala a companhia, e a palavra tolos. Você sabe o que o tolo significa? Quando você ouve a palavra tolo, você logo lembra de alguém que é desprovido de inteligência. Mas aqui tolo tem um significado mais profundo. A característica do tolo é a ausência do bom senso e a capacidade de julgamento. Quando Salomão fala sobre tolo aqui, ele está se referindo àquele que é espiritualmente insensível. E preste atenção, não que eles não gostem de Deus, não que eles não frequentem a igreja, mas ao fato que eles não são sensíveis ao Espírito Santo, não são guiados pelo Espírito Santo e não são submissos ao Espírito Santo. Sim, porque tem muitos que estão na condição de tolos, no mesmo ambiente onde você se encontra. Por isso que a Bíblia fala tão enfaticamente que se você se rodeia com pessoas que não são sensíveis espiritualmente falando, isso é o que vai acontecer. Você vai se machucar. Isso vai acabar mal. Eles serão um dos grandes componentes que vão te levar ao declínio espiritual. Se você já é pai ou mãe, você já deve ter passado pela experiência de falar com seu filho ou filha: cuidado com aquela amizade, olha, cuidado com essa pessoa que você está saindo, filho, essa pessoa não é boa para você, cai fora dessa amizade. Aí o seu filho ou sua filha te responde com aquela famosa frase: não tem nada a ver, mãe, ou não tem nada a ver, pai, não se preocupe, eu sei me cuidar, eu não vou deixar que eles me influenciem, eu sou forte. E por aí continuam as palavras de justificação para continuar nesse processo de desobediência e na rota do erro. Mas o problema é que nós, como adultos, também respondemos da mesma maneira que os nossos filhos. Pois esta é a maneira que nós geralmente nos sentimos. Nós somos fortes e ninguém vai nos corromper. Mas em 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Em outras traduções fala que as más companhias corrompem o bom caráter. Ou seja, não se engane. Em outras palavras, não seja ingênuo. Não deixe o seu coração continuar enganando você dessa forma. Não seja mal guiado pelas suas próprias concepções. Sabe por quê? Porque um tolo só gera outro tolo. E sabe qual é a grande má notícia? Você sabe que o processo de ferrugem não é instantâneo? Porque se ele fosse instantâneo, a gente já iria enxergar o prejuízo de cara. Não seja enganado, porque você pode ser influenciado negativamente sem perceber. Não seja enganado, porque você pode estar sendo influenciado negativamente e nem saber. Você pode ter um bom caráter até que você se junte com as más companhias. A corrupção sempre acontece incrementalmente. Gradualmente, a bondade do seu caráter começa a corroer por causa do ambiente em que você está. E o processo de ferrugem nunca é o contrário. A peça ruim sempre ataca a peça boa. Ou seja, não é você que influencia o outro, é o outro que te influencia. E sabe qual é a prova disso? Olha o restante do versículo. Más companhias corrompem bom caráter. Você já reparou que uma peça de ferro em contato com a água vai se tornar enferrujada, e não importa se é água salgada ou se é água doce. E vai chegar a um ponto em que, se você não tomar as providências de sair desse ambiente imediatamente e ser lavado e protegido pela palavra de Deus e ser obediente a Deus, vai chegar o ponto em que você vai correr o risco de literalmente ser perfurado. Porque a ferrugem só pode ser curada antes que uma das partes
seja perfurada. E uma vez perfurada, a capacidade daquela peça funcionar fica comprometida. Eu oro para que você, de uma vez por todas, abra os seus olhos e entenda que Deus o ama de uma maneira tão especial e que Ele quer o melhor para a sua vida. Não é à toa que Deus falou, lá em Provérbios, que as más companhias corrompem o caráter. Não deixe que o seu coração continue enganando você, pensando que aquela amizade, aquelas pessoas são parecidas comigo. Mas se elas não são boas, se elas não são obedientes a Deus, se elas não têm um caráter de Deus, você vai se enferrujar. Não perca a oportunidade única que você tem de viver uma vida abundante por ter escolhido o caminho da ferrugem. No nosso próximo blog da semana que vem, nós vamos estar falando sobre outro tipo de lei que também tem sido completamente ignorada no cristianismo moderno. Fique atento aos nossos e-mails, se inscreva na nossa página, deixe o seu comentário aqui embaixo, clique em gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos aqui semana que vem.